Vamos ver se começa em breve. Bom, começou. Então tá, boa noite, né, todo mundo. Vou fazer uma apresentação rapidinha, e para que a gente não fique também muito tempo falando sobre a apresentação, eu já tenho uma atividade que eu já coloquei lá no Siga, que é onde vocês vão se apresentar, e daqui a pouco a gente já conversa sobre, tá bom? Primeiro quero desejar, então, que vocês sejam bem-vindos aí à nossa unidade, né, que na verdade são duas. A gente vai ter aí 120 horas de conteúdo nessas disciplinas, porque é dividido em epidemiologia 1 e 2, tá? Então, são 40 horas agora, e depois em epidemiologia 2 são mais 80 horas, então são duas unidades aí. Mas eu tenho certeza que uma ampla maioria vai gostar do conteúdo, né? Até porque foge um pouco da gestão em si, a gente entra para uma área aí, numa divisa, especificamente com a área de saúde, mas eu quero deixá-los tranquilos também, porque eu não sou um profissional da área da saúde e estou tratando com vocês sobre epidemiologia. Para quem acha que há muito problema nisso, vocês vão ver ao longo do conteúdo o quanto a epidemiologia é relacionada a várias ciências e é uma questão que envolve muito a educação atual, que é a questão da multidisciplinaridade, né? A gente tem aqueles currículos focados, eu sou engenheiro, sei fazer isso. Eu sou da área da saúde, sei fazer aquilo. Eu sou administrador, sei fazer aquilo. E a epidemiologia é justamente uma das ciências que envolvem várias áreas, tá? A gente vai ver isso até ali já na descoberta da epidemiologia, no pai da epidemiologia, é um tema que possivelmente não precisaria ter sido feito por um especialista médico, que a observação dele, a pesquisa de campo que ele fez, não necessariamente seria relacionado a um médico, tá? A Gláucia colocou ali, a epidemiologia é interdisciplinar, é isso mesmo, né? A gente vai ver que existem diversos fatores aí correlatos e eles apontam para várias áreas, tá? Vou me apresentar rapidinho, então. Meu nome é Robson Henkel, eu só faço isso no primeiro semestre, tá, pessoal? Depois não fico me apresentando, não. Quem quiser, coloca lá, entra lá no currículo lá, e dá uma olhada lá. Eu sou formado em administração, né, pela Univille, em Joinville. Tenho 3 especializações, uma na área de segurança pública, depois eu falo para vocês por quê. Tenho uma especialização em educação e uma outra em economia pela Universidade de São Paulo, economia essa que é a minha área de interesse. Fiz o concurso do IFSC para a área Fabril, né, para a fábrica, fiz para o campus Gaspar, mas vocês sabem como funciona, né? Fui classificado lá, não chamaram para Gaspar e perguntaram se eu queria a vaga em São Miguel do Oeste. Acabei indo para São Miguel do Oeste e trabalhei na área agrícola. Então, eu trabalhava economia rural, trabalhava as questões relacionadas à área agrícola. E surgiu a oportunidade de uma vaga em Joinville, né, cidade que eu já havia morado boa parte da minha vida, e acabei retornando para cá. Isso faz, uns 3 anos e meio. Fiquei 6 meses no IFSC e acabei pegando um afastamento para fazer o mestrado. Meu mestrado é em Gestão, Internacionalização e Logística, estou finalizando ele. E com a saída de uma professora ao longo do semestre, ficou para mim a responsabilidade de trabalhar meio semestre de epidemiologia. E eu confesso para vocês que eu me apaixonei, tá? Gosto muito de trabalhar epidemiologia. Comecei trabalhando com indicadores epidemiológicos, né? Sou formado em matemática também, então foi uma coisa que eu gostei bastante. E a partir daí tenho aprofundado aí meus estudos na área da epidemiologia. Claro, né? Não sou um especialista ainda, mas a gente tem uma outra questão em educação, que é a construção coletiva do conhecimento, tá? E a gente vai abusar bastante disso, tá? Esse auxílio que eu vou dar a vocês e vocês vão dar a mim. Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer interesse, podem interromper, não tem problema, tá? Vocês vão ver que eu falo bastante. Bom, então é isso, gente. De forma geral, é isso. Então, estou no IFSC aí 4 anos, fui professor no SENAC, uns 7 anos também. Trabalhei em outras áreas, né? Trabalhei na área financeira, fui agente penitenciário, trabalhei 2 anos aí no sistema penitenciário do estado de Santa Catarina. Meu pai sempre teve comércio, então sempre trabalhei, então essa interdisciplinariedade que vem da epidemiologia também vem da minha vida. Talvez por isso eu goste tanto de trabalhar com isso. Tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa? Carolina, professor com várias experiências. Se eu contar aqui, a gente chora, Carolina. Tô brincando, tá? Mas é isso aí. Bom, a partir disso, então, pessoal, hoje eu moro aqui na Prainha, em São Francisco do Sul. Não sei se todo mundo conhece, né? Porque eu vi que tem gente que é de fora. E assim que voltar, espero continuar morando aqui, que é uma cidade que eu gosto, é um lugar, morei também metade da minha vida em Joinville, metade aqui, sou apaixonado por esse lugar e espero continuar morando aqui. O meu e-mail já está ali, vocês podem entrar em contato comigo quando quiser,
Vocês podem entrar comigo em contato através do grupo do WhatsApp ali, que provavelmente vocês já devem ter um de vocês também. E pelo Siga, tá? Recomendo, se for algo particular, assim, no sentido de alguma solicitação, faça por e-mail. E se for algo pessoal, alguma explanação, pode mandar ali individualmente no WhatsApp e eu vou responder, tá? Talvez não no final de semana, mas durante a semana sim. Acabando a pandemia, o encerramento é aí na prainha. Vamos ver se merece, né? Vamos ver, Lucas. Se for um bom aluno, tu fica encarregado de fazer aí o encerramento, tá bom? É um pouco longe, prof, a prainha? Um pouquinho, né? Na verdade, dá uma horinha aí do IFSC. Ainda bem que é online. Aí volta todo dia é ruim, né? Vou ter que fazer uma questão com os horários aí. Mas, enfim, a gente, para ficar no lugar que gosta, a gente dá um jeito, né? Já morei em tantos lugares, então acho que eu consigo. Não vai ter encerramento. Bom saber, Lucas. Bom, pessoal, então a partir disso, a gente vai tratar das primeiras obrigatoriedades que a gente tem ao longo do curso, que é explanar para vocês o plano de ensino, tá? É um documento que normalmente os alunos não prestam muito atenção, e eu sempre reforço isso. Vai chegar no meio do semestre e vai ter gente perguntando como é que é a avaliação, o que vai cair na unidade, quando é que é prova, e tá tudo lá. É só acessar e ver que tá lá. Às vezes vai ter alguma mudança? Pode ser que ocorra, faz parte, e eu avisarei vocês, tá? Vou colocar a apresentação aqui, e aí qualquer coisa, alguém me avisa aí se está dando certo, se não está. Abriu a tela do Siga aí para vocês? Sim. Então tá. Vou abrir primeiramente o plano de ensino aqui, e a gente vai conversando um pouco. Lembrando, pessoal, qualquer coisinha me perguntem, tá? Vou estar aqui explanando para vocês e vocês vão me perguntando qualquer coisa. Bom, então, como já dito, né, nossa unidade, nesse primeiro momento, então, são 40 horas, é o segundo semestre de vocês, e nós teremos 2 aulas por semana. São 20 encontros, tá? 17 encontros na quarta-feira, e a gente tem 3 encontros no sábado, que é para fechar a carga horária. Esses encontros no sábado, normalmente eu faço assíncrono, ou é a leitura de material, ou é a gravação de alguma aula, ou é pedir para vocês assistirem algum documentário, enfim, a gente vai levando isso em consideração, tá? Então, o método de trabalho aqui, através dos procedimentos que eu utilizo. As aulas expositivas, que é o que a gente está fazendo hoje, por videoconferência. Eu coloquei ali plataforma RNP, mas ela está com problema, então a gente vai usar o Google Meet. A exposição de vídeos e textos, né, o que é sempre visto. Pesquisas e entrevistas de campo, ali está com asterisco, na esperança de que a gente volte, né, para o presencial. Apresentação de trabalhos e seminários, o que a gente sempre faz também. Algumas atividades propostas pelos alunos, vocês vão ver que daqui a pouco eu já falo melhor sobre isso. As visitas orientadas, né, também é uma outra questão, que depende aí do retorno das atividades normais, e demais exercícios e atividades que possam contribuir aí no processo nosso de aprendizagem, tá? As avaliações, ó, aqui é o ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Como avaliação, como nota, né, que o pessoal sempre pergunta das notas, são 4 avaliações que a gente vai fazer. Provavelmente uma produção textual, que vale aí, né, 0,25, 2,5 ou 1/4 da nota, e aí pode ser um texto dissertativo individual, provavelmente será isso. A apresentação de um trabalho, um seminário, tá? Aqui eu coloco individual ou coletivo, mas normalmente o pessoal não consegue fazer coletivo, tá? Então, provavelmente será individual. E normalmente dou 2 opções aqui, para quem não puder estar presente, pode fazer gravado, e para quem puder estar presente, que eu espero que seja a maioria, né? A gente faz ali na hora, ou apresenta o próprio vídeo que gravou antes, ou apresenta na hora. Essa atividade terceira ali eu coloquei como atividade criativa, tá? O que significa isso? É uma proposta de acordo com o desenvolvimento da turma. O que é isso aqui? Vocês podem me auxiliar, tá? Vocês podem estar aí, alguém tem alguma ideia, em algum curso fez alguma avaliação diferente, ou a gente pode organizar, né, uma live aí com algum convidado e contar isso para nota, aí vocês vão me ajudar depois a estar elaborando isso aí, e uma avaliação final, tá? Então, a gente fecha os critérios avaliativos aí com essas 4 avaliações. Cada um pode ter o mesmo peso, tá? Então, vai valer 10 cada uma delas e distribuído em 4 avaliações. Essa é a atividade avaliativa, tá, pessoal? No semestre passado, devido à pandemia, eu fui mais flexível em relação a prazos, horários e tudo mais. Nesse semestre, já com as coisas um pouco mais organizadas, a gente tem algumas exigências que acabaram mudando. Por exemplo, provavelmente durante as aulas, sempre eu vou deixar alguma atividadezinha. Essa atividadezinha é uma atividade participativa, tá? Se vocês forem lá
no documento norteador do IFSC, ali em relação às atividades não presenciais, vocês vão ver que o preenchimento da chamada é tanto com a participação nas lives, aí, nas atividades síncronas, quanto nas atividades propostas. Então, por exemplo, hoje será como? Com aquela atividadezinha que vocês vão fazer que está postada lá no Siga. Eu anoto aqui a presença de todos, pergunto quem está online, e depois tem que fazer a atividade também. Essas são as atividades participativas para fechar lá a presença de no mínimo 75%. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Pera, eu me perdi, pera. Tem as 4 avaliações e tem a pontuação de presença e participação. Isso, é porque, na verdade, assim, né, normalmente a gente faz a presença com a presença do aluno fisicamente lá, né? Nos outros semestres, no semestre passado eu fui um pouco mais flexível, porque eu também estava retornando do afastamento e tudo mais. Mas hoje, agora eu sigo a normativa, tá? E a normativa diz isso, até para a gente ficar alinhado, né? Seremos gestores, a gente tem que seguir as normas. Então, as normas dizem que há essa exigência, e também porque acontece muito assim, Caroline, no começo do curso tem 30 alunos participando da aula. Chega ali na metade, as pessoas deixam de participar da live. À noite é mais tranquilo, tá? Normalmente de tarde é pior, porque muita gente daí consegue uma vaga de estágio e tudo mais, e eu gravo as aulas e vejo que as pessoas não estão acompanhando da mesma forma, então a gente vai ser um pouco mais rigoroso nisso aí. Pessoal, agora que eu vi que a Jéssica entrou, boa noite, Jéssica, vamos lembrar uma coisa, de sempre entrar com o login institucional de vocês, tá? Para daí eu não preciso ficar autorizando aqui na hora da live, então lembrem-se disso. Se vocês entrarem com o login do IFSC, vocês não entram direto já na gravação, tá? Vamos voltar lá. Uma pergunta de novo. Diga. As suas aulas vão começar às 19 horas ou 18h30? Ah, tá. Isso é uma coisa que eu quero definir com vocês. Eu coloquei 19 horas porque normalmente as turmas preferem 19 horas. Coloquem um sim ou não aí no chat, pessoal. 19 horas sim e 18h30 não, tá? 19 é como eu suspeitei, tá? Então, a ampla maioria, 19 horas. Eu sei que tem muita gente trabalhando, né, outras questões também. Uma pessoa colocou 18h30, mas aí a gente vai pela maioria, tá, pessoal? Só para poder levar em conta as pessoas que estão trabalhando. Mas as minhas aulas não passam de 1 hora, tá, pessoal? A gente não vai ficar até 10h30 aqui. Salvo em casos quando for a apresentação de alguma coisa, tá? Vocês vão ver que eu não tenho o costume de ficar passando slide, tá? Se for para passar slide, eu mando slide para vocês, vocês mesmo leem aí e a gente tira dúvidas. Tenho como premissa essa busca ativa, assim, que vocês mesmos busquem os materiais, vocês mesmos corram atrás, contando que, né, no processo cognitivo, aí, quando a gente sai dessa zona de conforto, a gente acaba conseguindo mais conteúdo. Mas a gente vai alinhando ao longo do tempo. Ah, nunca vai passar slide, professor? Vou também, né? Alguns conteúdos exigem que a gente faça aí um pouco disso. Bom, pessoal, então tá, horário 19 horas, tá? Para facilitar para todo mundo, normalmente até às 20 e pouquinho. Às vezes aula síncrona, às vezes assíncrona. O que eu posso garantir é que a próxima aula, que será dia 28, né? Porque semana que vem é feriado, a gente vai fazer síncrona de novo, que a gente vai fazer uma introdução, vai falar um pouco sobre a questão do processo saúde e doença, enfim, e aí a gente acaba fazendo ela síncrona, e depois com o andamento a gente vai vendo. Então tá, fechou aqui, né? Quais são os objetivos e competências dessa unidade, então? Compreender a importância da epidemiologia, né, como uma análise quantitativa da distribuição dos fenômenos de saúde e doença, os fatores condicionantes e determinantes para o diagnóstico e o planejamento da saúde da população. Conhecer o histórico da epidemiologia e seus usos, conhecer os conceitos de promoção à saúde e prevenção de doenças, né, isso aqui é alinhado com as disciplinas do professor Andréia, distinguir os conceitos da dinâmica da distribuição das doenças na população, conhecer, entender e calcular as medidas de ocorrência de doenças na população, prevalência e incidência, né, a gente vai ver um pouco disso, quais são essas diferenças, conhecer os tipos e objetivos da vigilância em saúde, e compreender conceito de ambiente, qualidade de vida, medidas de saúde, intervenção em saúde, e um pouco também de promoção e prevenção, tá? A nossa unidade, como a gente já falou aqui, como base das 18h30 às 20h30, e o horário de atendimento aos alunos, para quem... Nunca ninguém pediu isso, né? Mas para quem tiver o interesse, o meu horário fixo é na segunda-feira, das 13h30 às 15h30, então é só conversar comigo ali, que a gente reserva esse horário para alguma dúvida,
Eu vejo mais essa dúvida em Epidemio 2, né? Quando a gente faz cálculo de indicadores, essas coisas assim. Mas está disponível, tá? E quem não tiver nesse horário, só puder em outro horário, conversa comigo aí por e-mail que a gente resolve isso também. Não vai ser um problema. A distribuição dos conteúdos iniciais aqui, tá? A gente vai fazer uma primeira parte aí, né, para falar um pouco sobre a natureza e uso da epidemiologia. A gente faz uma segunda parte ali tratando sobre processo de saúde e doença e modelos explicativos. Depois a gente faz mais uma parte trabalhando sobre a dinâmica da distribuição das doenças na população, fala sobre vigilância em saúde e medida de ocorrência de doenças na população. Vocês vão ver que cada material que vocês forem pegar, eles não tratam esses tópicos numa sequência lógica, tá? Dependendo do autor, dependendo como quem construiu o plano do curso, age de uma forma. Então, não se apeguem aos nomes, se apeguem à profundidade do conteúdo e ao que vai sendo proposto para vocês. As nossas avaliações têm as datas bases aqui, né? E isso pode mudar de acordo com o andamento do semestre. Normalmente não muda, mas está aqui. Então, a primeira avaliação ali, 12/5. Normalmente já comunico a avaliação uma semana antes, e esse dia da avaliação eu deixo livre para vocês realizarem, deixo esse prazo durante a aula, tá? A gente não vai ter problema em relação a isso. Eu tenho entendimento do que é a pandemia, do como é que está a vida de todo mundo, e o prazo é estendido, tá? Entre uma semana e meia, 2 para fazer as avaliações aí, não é uma coisa de deixar para fazer na hora, para ver quem faz mais rápido, não é isso, tá? As referências estão lá no SIGA também, então vocês podem consultar. Tem bastante referência complementar lá para vocês, indicações de vídeos, livros, e eu vou sempre colocando, vou atualizando, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Podem perguntar, tenha vontade. Tem bastante gente aí. Normalmente alguém tem uma dúvida, não tenham vergonha. Nada? Vou entender que não tem dúvidas, né? Vamos lá. Vou abrir aqui o roteirinho da aula, só para eu lembrar se eu estou colocando tudo na ordem aqui. Então tá, então a gente fez a apresentação com os alunos, passei o plano de ensino, e agora vou abrir tópicos, vou mostrar os tópicos do SIGA, desculpa, e a gente vai conversando mais um pouco. Bom, se vocês forem ver, né, na tela aqui, já devem estar se acostumando à utilização do SIGA, tem aqui o nosso dia de hoje, e os outros dias eu deixo em branco e vou preenchendo ao longo do curso, tá? Então, todas as distribuições das disciplinas aqui pelas datas. A partir disso, a gente tem a temática de hoje, e eu já falo isso para vocês um pouco mais. Pessoal, eu sempre tenho como base que se vocês aí... Tem muita gente, normalmente, quando entra na gestão hospitalar, ou já é da área da saúde, ou conhece alguém da área da saúde, ou já nos primeiros semestres começa a fazer estágio, tá? Então, normalmente tem conhecimento da área hospitalar, trabalha com alguém no hospital, trabalha no departamento de vigilância epidemiológica. Então, eu deixo sempre bem à vontade para que vocês busquem, não só na internet, mas em pessoas do trabalho de vocês, alguém que possa contribuir para o nosso processo de ensino, tá? Pessoalmente fica mais legal, porque normalmente a gente vai nos lugares, né? Vai nos hospitais, conversa com a pessoa responsável, ela já mostra ali, mas como isso agora não pode ser feito, a gente pode fazer através de uma live. Então, fica assim, né? Às vezes, o professor só passa slide, o professor só faz isso ou aquilo. Ajudem, auxiliem, tragam as perspectivas de vocês, podem mandar por e-mail, mandem no WhatsApp. Professor, eu achei um canal tal que vai ter uma live sobre um tema específico. Eu achei alguma outra coisa. Não sei se a Andrea passou para vocês sobre o evento que teria hoje na Católica, né? Que trataria sobre pandemia. Eu passei também, né? Eu acabei não reforçando isso, por causa do horário da aula. Mas essas coisas assim, que vocês podem auxiliar vocês também nas horas complementares, tá? Então, vocês estão bem à vontade para pedir essa questão, tá? Bom, como dica de leitura, isso eu faço em toda aula, tá, pessoal? Toda hora eu trago um livro com uma dica de leitura. Normalmente, a primeira aula do curso de epidemiologia, eu trago um outro material, mas eu vou deixar para a próxima aula. Então, hoje vai ficar aquele livro que eu já mostrei para vocês lá o link no WhatsApp, mas se não tiver alguém que não esteja no grupo lá, esse livro aqui, que é um livro bem legal, então ele tá, nossa, abaixou agora, no Kindle tá R$ 6,90, ó, e na capa comum tá R$ 9,90, ele físico, e R$ 6,90 para quem quiser comprar ele por Kindle, para ler no celular, tá? Os alunos me contaram que quem nunca fez uma compra na Amazon
Os alunos da outra turma, a primeira compra, o frete é grátis. Então, quem quiser comprar só vai gastar R$ 9,90. E também quem for assinar o Prime, que é essa assinatura aqui, eu acho que o primeiro mês também é de graça. Então, dá para comprar e não pagar o frete, tá? Quem tiver um interesse, é um livro bem legal. Tá aqui, tá? E ele trata sobre várias patologias, de uma forma bem simples, bem explicativa. É um epidemiologista e um jornalista escrevendo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, trata sobre o problema das vacinas, malária, HIV, tuberculose, trata sobre bioterrorismo, né? O anthrax, que é um agente perigoso, ebola, SARS e MERS, sobre a zika, antimicrobianos, influenza e outras questões. E o mais assustador é que esse material foi escrito antes da pandemia, né? E quando eles fazem as previsões aqui, você entende que o que está previsto, já está previsto muitas coisas que estão acontecendo, né? Então é isso aí, fica essa indicação, toda aula vai ter uma aqui. Quem quiser, fica à vontade, aí é um material bem interessante, tá? Então vamos lá. Já falei aqui dos alunos proporem alguma coisa. Bom, pessoal, antes da gente começar a aula de hoje, então, para finalizar, um tema que eu sempre bato na tecla, quero que vocês prestem bem atenção. Glaucia, evento na Católica? Tinha um evento sobre pandemia, mas era uma conversa com o professor lá, eu não falei porque eu acredito que ele está acontecendo ainda pelo horário. Então, acabei não passando para vocês, que as outras turmas eu passei, que era hoje, tá? Mas quando tiver uns próximos, eu aviso também. Caroline colocou, dizem que a tendência é acontecer mais pandemias. Ah, sim, tá? Justamente o livro aborda isso também, principalmente com a influenza, né? Mas, enfim, leiam que vocês vão entender um pouco mais se vão gostar. Vamos lá. Esse é um ponto importante, tá, pessoal? Eu sempre coloco isso aqui porque eu aviso e o pessoal não leva muito a sério. Eu sei que muitas pessoas, e eu como aluno também fazia isso, incorro no erro de, na hora de responder qualquer coisa, joga ali no Google, copia, cola e lança. Se o professor cair, se o professor não fala nada, ok, tá feito, passou e ninguém viu. O problema é que isso vira uma prática recorrente, né? A gente acaba fazendo isso demais. E quando você vê, você vira um plagiador nato. E isso não só te prejudica, como também não pode ser feito, tá? Então, é uma coisa que eu quero combinar com vocês. Quando tiver questão dissertativa, coloquem as ideias de vocês. Ideias aleatórias retiradas do meu subconsciente mais do Facebook? Não, óbvio que vocês vão buscar na literatura. Mas eu quero que vocês façam esse embasamento citando a fonte, tá? Quando for uma questão dissertativa, ali não precisa colocar toda a formatação, tá? De referencial. Mas segundo o autor tal, o tópico é esse, eu retirei do artigo tal, lá no final coloca de onde você retirou essa informação, para não ficar um negócio parecendo que foram vocês que fizeram, tá, pessoal? Até porque é muito fácil de identificar. Claro, quando você está corrigindo 100, 200 alunos ao mesmo tempo, 10, 20 questões, deixa passar alguma coisa. Mas eu costumo não deixar, tá? Então, tomem ciência disso. Comigo não passa, eu leio, sou chato, respondo. Nelly, verdade, o professor Fernando falou várias vezes, é crime. É verdade, tá? É crime também. Depois a gente pode olhar até ali no Código Penal, isso aí está constando lá. E é uma questão que muita gente acaba acostumando e acha que é normal. E ainda tem o plagiador preguiçoso, né? O plagiador preguiçoso é aquele que joga no Google e ainda pega o primeiro tópico que tem lá, que é o que todo mundo já usa. Então, a resposta dele já está igual em um monte de lugares, né? Não se dá nem ao trabalho de ir no Google lá e lá em umas abas mais para frente. Isso hoje é fácil de identificar, né? A hora que vocês forem fazer o projeto de vocês, às vezes eu pego uns projetos aqui para avaliação, jogo no CopySpider, que é um programinha que vocês podem baixar depois vocês mesmos, para vocês irem vendo, ele já aponta de qual site foi retirado, qual que é o percentual de plágio do texto, então tem que cuidar com isso aí, tá? Não sei se vocês acompanham a política nacional, mas nós tivemos um caso aí de indicação de ministro da Educação que tinha o seu trabalho plagiado, né? Então isso é uma coisa que vai te perseguir para o resto da vida, então cuidem com isso, tá? Admissível alunos do ensino superior do Instituto Federal plagiando. Então, cuidem. Esse é um aviso que eu deixo aí para vocês. E outros professores tenho certeza que também fazem. Bom, então vamos agora, para finalizar, vamos falar sobre a aula de hoje, tá? Deixei alguns materiais ali para vocês que são materiais introdutórios. Primeiro, esse é um livro
que antigamente, quando a gente não tinha o aplicativo Minha Biblioteca, tem um material disponível na internet que pode ser baixado, né, que é esse material, que é esse livro aqui, que ele faz uma explicação do que é epidemiologia de uma forma bem simples. Então, eu recomendo para vocês que a primeira leitura que vocês façam dentro do curso é o capítulo desse livro da professora Bonita, tá? Que trata sobre o que é o conceito, o que é epidemiologia. Ele é legal, ele é simples de ler, ele traz muitos gráficos, ele faz uma relação, ele já conta um pouco da história da criação da epidemiologia, da forma como foi feita, ele já começa a trazer algumas tabelas que a gente vai ter que interpretar ao longo do tempo, né? Algumas questões sobre correlação, tudo isso vem aparecendo aqui, dando exemplos práticos, tá? Dando exemplos de fatores que influenciam a saúde pública. Esse é um texto que normalmente os alunos gostam de ler, então tá aqui, tá? Essa é uma das fontes que a gente vai utilizar, e esse texto eu recomendo que vocês leiam, que é um texto introdutório e é um texto que é de fácil leitura, tá bom? Tranquilo? Fechou? Vamos lá. Depois, eu preciso perguntar, respondam se sim ou não aí, pessoal, se todo mundo já tem acesso ao aplicativo Minha Biblioteca. Deixa eu ver aqui. Não. Eu não Não? tenho. Sim, Tá. eu tenho. Vinícius tem, a Sandra falou que sim. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, eu só não sei como é a forma de login que aparece para vocês. A minha forma de login é uma, talvez para os alunos seja outra. Mas só explicando brevemente. Então, esse Minha Biblioteca, vocês devem ter recebido no e-mail uma orientação de como que faz o acesso, tá? Esse aplicativo é como se fosse uma Netflix dos livros de ciências e da área de educação. Então, tem muito material de qualidade ali. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. Esse é um livro ó, que eu sempre quis usar com os alunos, principalmente no semestre passado, da professora Rucaiol, só que a gente não tinha ele em formato PDF, ele não está autorizado para transmissão. E o aplicativo Minha Biblioteca tem esse livro custa quase R$500, e ele tem lá, e vocês vão ter acesso a ele, que é um material de qualidade também. Então, eu já deixei aqui, ó, em conjunto com aquele livro, com aquele capítulo ali que vocês vão ler do livro sobre epidemiologia básica, vocês vão acessar esse livro aqui, da professora Maria Zélia, que trata sobre epidemiologia e saúde, tá? Vou mostrar aqui como é que faz. Jéssica, já vou mostrar aqui agora. Eu vou mostrar no meu formato, tá? Mas eu acho que o de vocês deve ser parecido. Da minha forma, quando abrem as disciplinas, para vocês devem abrir as disciplinas aqui, eu vou aqui em serviços externos, ó, e tem Minha Biblioteca. Aí eu clico. Na primeira vez tem que fazer isso. Como tem um roteirinho lá, vocês devem ter recebido esse roteiro no e-mail, tá? Vocês vão baixar o aplicativo, aí normalmente só entra pelo aplicativo. E aí aqui no aplicativo vai ter o catálogo dos livros, ó. Eu vou entrar aqui em catálogo, ó. Deixa ele abrir o catálogo aqui. Tem muito material sobre pesquisa, então, na hora que vocês forem fazer aí o trabalho de vocês, tem pouca coisa de literatura, tá, pessoal? É mais voltado para educação e questão científica, mas tem muito material. Ó, procurando por algo específico, vou colocar epidemiologia aqui, ó. Epidemiologia. Vamos buscar. Ele vai aparecer vários materiais. Ele encontra 87 resultados, ó. Então, tem muita coisa sobre epidemiologia. E nós vamos trabalhar com esse livro aqui, ó, tá? Já anotem aí, vocês vão pegar e vão entrar no primeiro capítulo desse livro. Vou abrir o livro aqui e já mostro para vocês como funciona um aplicativo que é bem legal. Pode acessar pelo celular? Pode. Pode acessar pelo tablet? Pode. Pode acessar pelo computador? Pode. Por todos esses meios vocês conseguem acessar com o login de vocês, tá? Tá aqui, ó, ele já divide os capítulos do livro e vocês vão estar lendo o capítulo 1, que fala um pouco sobre a breve história da saúde pública no Brasil, tá? Clica no capítulo e ele vai abrir, como qualquer outro livro aí em formato online, vocês vão ter o acesso a ele. O que é o legal desse aplicativo aqui, ó? Vocês percebam que tem várias opções aqui embaixo, vocês podem grifar, né? Vou grifar aqui, ó, um tópico, ó. Deixei grifado, eu posso escrever um comentário, eu posso fazer várias coisas, só deixa eu ver que alguém está falando alguma coisa. A Carolina disse que conseguiu. Eu acho que tá bem simples isso aí, tá? Carolina, onde é que é? Aonde que é? Ela mesmo?
É a mesma opção, segundo ela, tá? Depois vocês se reúnem no grupo lá e vocês olham uma forma de fazer. Tem um negócio bem legal aqui embaixo, ó, que é a questão de, pô, não quero ficar lendo agora, ele transforma o texto em áudio, assim como outros aplicativos, mas ele faz isso também, tá? Então fica legal. Aí vocês não querem ler, só querem escutar. Breve história da saúde pública no Brasil, Ana Margarida Furtado Arruda Rosenberg. Podem aumentar a velocidade. Saúde pública é a arte e a ciência de prevenir a doença, prolongar a vida, promover a saúde e a eficiência física e mental mediante os... Tá, então é bem legal. Eu, às vezes, estou fazendo outra coisa, eu acabo colocando nisso aqui, tá? Porque eu sou meio doido, assim, eu corro escutando essas coisas, então estou sempre usando isso aí como áudio também. O Adobe também tem um leitor que é até mais interessante. Quem for abrir PDF, ele tem um leitor até mais completo. Mas ajuda também. Tá? Só não lê quem não quer, só não vê o conteúdo quem não quer, porque tem várias opções. Então é isso aqui, tá, pessoal? Tá aqui, pode anotar, só não pode imprimir em PDF, 2 páginas por vez, então é mais complicado. O que eu vou pedir para vocês? Isso aqui é uma aquisição nova do IFES, que foi feita no semestre passado. Então, assim, gente, eles pagam por usuário. Se a gente não usar, pensem como gestores, né? Se a gente não usar, tem um custo isso aí. Então, eles vão acabar cancelando o contrato. Então, eu peço para vocês que usem isso aqui, tá? Como eu falei, um livro desse aqui custa R$500. Ninguém vai comprar. Esse aqui eu ganhei da editora, tá, pessoal? Porque eu fico enchendo o saco deles para fazer a avaliação depois e comprar para o acervo da biblioteca. Então, eles mandam uma remessa. E aí a gente acaba tendo contato com isso. Mas, às vezes, na biblioteca é difícil, no momento a gente não consegue, está disponível ali, só que tem que usar, porque se os alunos não usarem, provavelmente esse contrato não vai ser renovado, tá? Fica esse aviso aqui também, então a gente já aborda aí os 2 primeiros conteúdos. Então, de leitura é isso, tá? Basicamente, né? Vocês vão... Eu entrei aqui e fechei o Cib agora. Deixa eu voltar. Vocês vão estar lendo esses 2 conteúdos. Então, ali... capítulo 1, Epidemiologia Básica, e esse livro da professora da Rocaró também é o capítulo 1, tá? Depois, vai ter essa atividadezinha, que nada mais é do que vocês vão fazer a apresentação. Essa é a atividadezinha de hoje, tá? Eu faço essa revisão com os alunos todo semestre. O que eu quero de vocês? Então, cada um vai contar um pouco sobre vocês aí. É rapidinho isso aqui, deixei até dia 18, dá para fazer até domingo. Informações pessoais, né? Quem são vocês, sobre o trabalho, se estão trabalhando, se estão estagiando, onde estão morando agora, qual município, que nem a Caroline falou ali, acho que está em Belém, né? E depois, com o tempo, vem para cá, enfim. Então, comentem um pouco sobre vocês. Qual que é o sonho de vida de vocês? Eu acho isso aqui bem interessante, porque todo semestre eu vejo as pessoas alterando ou mudando os planos, eu gosto de conhecer um pouquinho de cada um. O que espera da unidade de Epidemiologia 1, tá? O que espera da carreira nesse momento e após formação. Esse é um ponto bem importante que a gente vai sempre revisando, né, ao longo do curso. Quais são os impactos da pandemia no seu dia a dia, né, se isso tem acarretado algum impacto, acredito que em todo mundo, mas de qual forma. Se possui as formas suficientes de acesso ao curso, sempre lembrando que o IFSC tem dado um amparo em vários editais, né, tanto para aquisição de internet, quanto como alguns outros apoios, mas eu gostaria que vocês me informassem isso. Eu só acesso pelo celular, eu só tenho um computador, falta alguma coisa, e vocês possam estar explanando isso aí. E, por fim, sugestões que possam contribuir aí para o nosso curso, tá? Fiquem à vontade aí de deixar as sugestões de vocês, tá bom? Não pode ser em forma de tópico, pode ser em forma de texto. O que eu sugiro? Escrevam no Word ou algum em outro lugar, depois copiem e colem aqui. Porque, como é uma tarefa, só dá para enviar uma vez, tá? Então, essa aqui não dá para ficar enviando várias vezes. Daí vocês enviam e a partir de domingo eu leio e dou um feedback, tá? Que eu sempre respondo isso aí, tá? É como se fosse uma apresentação em sala de aula, tá bom? Tranquilo? A Nelly colocou, professor, tem bastante coisa ali no Siga hoje. É sempre assim? Provavelmente, tá? Bastante também é a forma de ver, porque acho que tem 2 videozinhos, tem indicação de livro, isso vai depender. Eu dou as opções, né, Nelly? Daí cada um individualmente decide o que quer para a sua formação, né? Se quer só ler os textos básicos, se quer se aprofundar, então vai de cada um aí. Mas não tem tanta coisa assim não, tá? Tem dias piores. Tô brincando. Vamos lá, deixa eu voltar. Bom,
A partir disso, tá vendo? Ó, só foram dois, só tem dois textos. Eu trouxe para vocês aqui esse videozinho, depois vocês entram ali, e é um videozinho que conta a história de Jon Snow e as descobertas que ele fez lá em Sorro, né, no bairro de Sorro, em Londres, em 1854, que é tido como um evento responsável pela criação da epidemiologia. Tem vários vídeos na internet sobre isso. Esse vídeo está em inglês, mas é o vídeo que eu achei que mais tem informações precisas, tá? E ele é bem legal porque ele mostra hoje como é lá a região e tudo mais. É só ligar a legenda do vídeo, que vocês conseguem assistir, tá? Só vou abrir aqui, ó, depois vocês assistem. Vem aqui, ó, coloca a legenda. Tá? Ele tem a legenda em português, tá? Porque eu assisti em português ele. Deixa eu ver aqui. Tá em inglês. Traduzir automaticamente. E ele traduz ali para o português, tá? Tô ficando louco, eu assisti em português ele hoje de novo para confirmar. Vocês colocam em português e a legenda tá boa, não é aquela legenda confusa, tá? Tá uma legenda bem tranquila. Tem uns outros vídeos também, mas eu achei ele um pouco confuso em algumas coisas. Ó, coloca em português e a legenda está aqui, ó. E ele conta a história de Jon Snow, da fonte, vocês vão entender melhor lendo os materiais, tá? Então, basicamente, tem esse videozinho contando um pouco da história. Ele é bem rápido, tem 8 minutos ali, eu acho que já ajuda vocês. Por que tem mais um texto aqui? Na verdade, esse outro texto que eu coloquei aqui, e ele vai ficar aqui, é para a gente falar um pouco sobre a reflexão sobre o que é ciência, tá? Esse texto que está aqui, nada mais é do que justamente a publicação feita por esse senhor chamado Jon Snow, revolucionando uma parte das ciências médicas, especificamente da epidemiologia, lá em 1854, onde ele afirma, né, fazer uma relação entre os casos de cólera, entre um surto de cólera especificamente num bairro, e uma fonte de água, tá? Retirando toda uma relação que existia com base numa ciência da época, que era a relação da ciência miasmática, né? Ou seja, que todos os eventos relacionados a esse tipo de doença eram com base num miasma, que nada mais era do que a proliferação de algo no ar, né? A podridão do cheiro, de tudo isso era relacionado com os casos de doença, já que a microbiologia, né, não existia especificamente naquela época ainda e não havia comprovações ao longo de toda essa época sobre a relação da microbiologia com esses patógenos e com essas doenças, tá? Então, o texto está aqui e eu trouxe isso justamente para mostrar para vocês como nós somos agraciados hoje em dia, né? E poder acessar esse material de um dia para o outro. Tá aqui, ó, os escritos dele da época estão aqui. Aí alguém já ia me dizer, né? Ah, professor, mas tá... Professor? Oi, diga. Por gentileza, eu havia feito um apelo no chat para você ir um pouco mais devagar, porque você já deu... Aqui eu já contei 4 referências e eu gostaria de poder acessá-las e anotá-las, só que a minha mente está bugando. Tá, se puder ir um pouquinho mais devagar, agradeço muito. Faço isso e também o vídeo vai ficar gravado, tá? Daí depois, se vocês quiserem rever, vocês podem rever também. Eu mando o link depois com a gravação da aula, tá? É que, na verdade, todos esses materiais, eles estão no capítulo da aula de hoje, tá? Então, vocês só vão acessar ali e vão lê-los, tá? Tá aqui, ó, o plano de ensino, o roteiro da aula... Sim, eu sei, só que a mente humana, ela funciona assim, ó. Muita informação, demora alguns segundos para ela consolidar, entende? Aqui no encerra. Então, tá bom? Se puder, isso vai ajudar a todos nós, tá? Inclusive a mim. Muito obrigado. Tá bom, vamos lá. Então, assim, pessoal, esse texto dele, a reflexão que eu trago de um texto desse, é justamente nesse sentido da gente pensar nesse acesso que a gente tem a esses materiais hoje, tá? Por que isso? Porque em vez da gente pegar, às vezes, um material que está lá no Facebook, que alguém criou, que foi criação de outro e assim por diante, a gente tem acesso às fontes primárias disso. E aí eu mostro uma ferramentinha, porque eu não preciso ser especialista no idioma para fazer a tradução. Eu mesmo não domino o idioma, outros idiomas, tá? A minha especificidade em inglês é baixa. Então, o que eu faço aqui?
Vou mostrar para vocês uma forma de fazer no Google Tradutor, mas às vezes no Google Tradutor não só o texto lá, vocês podem fazer a tradução de documento como um todo, tá? Então vai lá, ó, coloca um Google Tradutor. Ao invés de vir aqui e colocar, vocês vão entrar no site do Google Tradutor, ó. Tem a questão de entrar no site aqui, ó. Google Tradutor, coloca aqui, e ao invés de jogar o texto, vocês vão aqui em documentos, ó, tá vendo? Tem a relação de documentos aqui. Clique em documentos e ele vai perguntar qual que é o documento que eu quero, né, traduzir. E aí eu vou procurar no meu computador o documento. Se vocês entrarem lá no Siga, vão baixar esse documento e vocês vão fazer isso aí. E aí eu pego ali, só para dar como exemplo, esse texto dele, ó. Clico aqui no texto, vou abrir. Isso dá para fazer no celular também, tá, pessoal? E escolho em qual idioma que eu quero que ele traduza, tá? Eu quero que ele traduza para o português, e aí eu dou um traduzir aqui. Dou um traduzir, e ele vai fazer essa tradução. Claro que não é uma tradução 100%, mas é uma tradução que faz com que a gente possa ler esse texto de 1854, que é o texto base da epidemiologia, que é justamente essa associação entre uma fonte de água e o cólera, tá? Ele é bem legal, ele é bem interessante, é mais um material auxiliar, a pessoa que quer aprofundar o conhecimento na área tem aqui a oportunidade de estar lendo esse texto, e é feito dessa forma, ó, ele faz a tradução. Eu acho que a maioria já conhecia isso, né? Mas para quem não conhecia, tá aqui, tá? Fazer a tradução aqui do texto dele. Tranquilo? Posso mostrar de novo, tá, pessoal? Não tem problema. Então tá, as outras coisas que eu coloco são sugestões, né? Por exemplo, não sei quem tem Netflix aqui, mas tem uma série na Netflix chamada Pandemia, que é uma série bem legal, tem alguns capítulos, eu não lembro agora se são 9 ou 10, e aí vocês têm sugestão de estar assistindo ou não, tá? Não é uma obrigatoriedade, né? Ah, professor, eu não tenho Netflix. Tá, isso aqui não é uma atividade avaliativa, é só uma sugestão para quem quiser se aprofundar e assistir, é uma série bem legal mesmo. E tem um documentário aqui também da Fundação Fiocruz. Esse vocês podem assistir. Por quê? Porque é um documentário que trata sobre uma das vertentes aí da epidemiologia, que não é a parte especificamente de saúde clínica, né? A gente vai ver que os fatores relacionados ao processo de saúde e doença tem também as questões socioeconômicas. E esse documentário trata sobre a tuberculose no Rio de Janeiro. Então, um documentário de 20 minutos, também dá para ler, dá para ver no YouTube, dá para deixar para ver depois, enfim, e vocês vão ver que fala um pouco sobre a tuberculose e sobre como as questões sociais impactam na vida das pessoas, tá? Às vezes a professora Andréia também passa esse documentário, então ou vocês assistem aqui ou assistem nas aulas dela se ela já não tiver feito sobre isso. Esse documentário tem essa questão, tá? Justamente disso, de mostrar para vocês o quanto fatores sociais e econômicos podem influenciar no fator saúde e doença, tá? É para assistir também, tem liberdade aí de vocês assistirem quando vocês quiserem. Professor? Pessoal, oi. Opa. Você colocou o site da CAPES, é só para poder a gente procurar materiais nele, né? Eu já vou abrir esse também, tá? Pessoal, eu sei que pode parecer muita coisa, na verdade, assim, a gente acha que quando é muita coisa baseado em outros materiais, né? Isso aqui, normalmente, eu faço assim. Mas vocês vão ver que é só na primeira aula, por exemplo, como entrar no site da CAPES, como acessar a minha biblioteca. Porque são coisas que, ao longo do semestre, os alunos vêm perguntar, né? Eu falei, tá, mas já foi passado lá, pega lá e assiste o vídeo e vocês vão ver como faz isso. E esse do CAPES, ele é interessante porque a gente tem duas formas de acessar os artigos científicos, tá? Vou mostrar para vocês também. Tudo bem, Glaucia? Glaucia, depois se tu quiser voltar alguma coisa ali, só me avisa, tá? Eu revejo, não tem problema. Talvez seja um problema pessoal também. Não sei. Não tem esse problema pessoal. Eu falo rápido mesmo, tá? Eu sei que eu falo rápido. Vamos lá. Ó, entramos aqui no periódico CAPES. Por que eu vou mostrar isso aqui para vocês? Isso aqui é uma outra coisa para ajudar vocês ao longo do curso. Quando a gente entra aqui nos periódicos CAPES, o que são os periódicos, né? São aqueles aglomerados de revistas científicas que tratam sobre temas de nosso interesse. O Brasil tem essa instituição dentro do Ministério da Educação. Então, aqui é uma das formas de achar artigos científicos.
Existem outras? Existem. Mas por que que esse é importante da gente utilizar? Porque como aluno do IFSC, a gente tem acesso a uma plataforma mais ampla. Pensem assim, existem revistas científicas de muita qualidade, eles cobram por acesso. Tem artigos que você precisa pagar 30, 20, 10, 50 dólares para acessar. Então, o IFSC faz parte desse grupo de instituições que tem um acesso mais amplo nessas revistas. Então, quando eu for fazer a pesquisa aqui sobre algum tema, né, se eu fizer logado, se eu fizer no meu login do IFSC, ele vai abrir uma quantidade maior de respostas. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês fazerem o teste. Porque tem alunos que dá problema na hora de acessar lá. Então, aí vocês já fazem o teste e já podem depois estar resolvendo isso aí, tá bom? Onde é? Aqui, ó, acesso CAF, aqui em cima. Clica em acesso CAF, dá para fazer pelo celular também, e ele vai pedir um login da instituição, ó, tá aqui, ó. Diga a sigla ou o nome da instituição que vocês fazem parte. Vou colocar que eu faço parte do Instituto Federal de Santa Catarina, do IFSC. Clico aqui e dou um enviar. Ele vai pedir o meu login. O que que é esse login aqui? É o mesmo que vocês usam no Siga, tá? Depois podem testar. Quem não conseguir, eu mando para vocês o e-mail da biblioteca que eles me informaram o que que deve ser feito quem não está conseguindo, tá? Coloco o login e a senha aqui de vocês e dá o login aqui. Beleza, ele abriu, ele não muda nada, tá? Ele só fica aqui com o acesso e aí eu posso fazer minhas pesquisas. Eu vou dar um exemplo, vou colocar aqui epidemiologia e tuberculose, por exemplo. Venho pesquisar. Fiz uma busca ampla, né? Com 2 termos, sem colocar data, sem colocar nada. Ó, ele deu um resultado, um retorno, de 807 materiais que tratam sobre epidemiologia e tuberculose. Então, se eu quiser fazer algo mais específico, eu quero um artigo, eu quero um livro, eu quero uma tese, eu quero de um autor específico, eu quero alguma coisa sobre a tuberculose só nos últimos 5 anos. Então, eu vou aqui e coloco, nos últimos 5 anos, e refino a minha pesquisa. Vamos ver nos últimos 5 anos quem falou sobre epidemiologia e tuberculose, para ver se tem alguma coisa. Apareceram, 115 materiais. Aí tem, né, artigos, por exemplo, esse primeiro aqui, Epidemiologia da tuberculose em um estado do Nordeste brasileiro. E aí tem várias pesquisas aqui, e é uma forma de a gente estar acessando diretamente. É um privilégio, tá, pessoal? Tem muita gente em instituição aí que precisa pagar por esses acessos, e o IFSC disponibiliza isso tudo para nós aqui de forma livre, né? A gente pode estar acessando esses jornais aí, tá? Vocês vão me agradecer e aos outros professores que falarem sobre isso na hora que forem fazer a pesquisa de vocês, porque aí vão lembrar disso, vão lembrar do acesso e vão ter acesso a muito mais materiais de forma mais fácil, tá? Isso aqui é bem, bem útil para vocês. Caroline colocou parabéns pelo IFSC que está cheio de recursos. Verdade, Caroline, e algumas coisas às vezes a gente nem sabe, tá? Eu trabalho com patentes, vocês vão ver lá no 6º semestre isso, e o IFSC tem toda uma plataforma de busca, de licenciatura em patentes, em inovação, coisas assim que às vezes a gente nem sabe que tem. É bem amplo mesmo, tá? É só saber usar, saber explorar, que vocês vão ter acesso a tudo isso. Vamos lá, então. Esse é o conteúdo de hoje, tá, pessoal? São 2 semanas para fazer essas leituras, por isso que eu coloquei os 2 textos iniciais. Mas vocês vão ver que é uma leitura muito gostosa, é um tema muito interessante, depois a gente pode só ir debatendo ele, tá? Melhor do que ficar copiando e colando do texto em forma de slide e eu ficar lendo para vocês aqui. Vocês vão ter o prazo que vocês acharem melhor, né, no horário que vocês conseguirem ler melhor, e vocês vão ver que é bem interessante esse conteúdo. Dúvidas, pessoal? Vamos lá, tem bastante tempo ainda, eu posso ficar aqui até 10h30, não tem problema nenhum, tá? A Nelly colocou ali, verdade, tá de parabéns mesmo. Fiquem à vontade. Eu posso voltar alguma coisa? O que vocês querem ver mais aí? Tudo que a gente viu dos tópicos ali. E só uma curiosidade. Então, a base da epidemiologia é aquele texto do John Snow.
Ele é datado como um dos criadores da epidemiologia, tá? Porque justamente esse estudo dele faz essa associação não clínica, né? É uma pesquisa de campo, ele foi até lá, ele fez um mapa. Eu quero que vocês leiam, tá? Porque na leitura vocês vão achar mais interessante. Ele fez um mapa da região, do bairro, identificando as pessoas que contraíram o cólera, e a partir daí ele fez uma associação com essa fonte contaminada, tá? Nas leituras e no videozinho tá bem legal isso para vocês associarem com as imagens. Beleza? Que mais, gente? Vamos lá. Para dúvidas, as avaliações, de alguma outra coisa, fiquem à vontade de perguntar. Nossas notas, as avaliações vão ser aquelas 4 avaliações lá. Serão 4 avaliações, né? Cada uma vale 25% da nota e tem daí as atividades de participação, como essa de hoje. As atividades de participação seria aquela última lá? São essas de cada aula. Por exemplo, hoje, o que eu pedi para vocês fazerem ali? Só responder aquele questionáriozinho aqui, né? Aqui, ó. Enviar um pequeno texto contando um pouco sobre vocês. Então, essa é a atividade que vai contar como a participação da aula de hoje. Tá? Beleza. E, claro, né, a participação aqui na aula, né? Tem 20 pessoas agora aqui, 20 ou 19. Então, isso também conta aí como participação. Deixa eu ver quem mais mandou alguma coisa. A Jéssica mandou ok. Pessoal, podem perguntar, tá? Eu sei que eu falo assim, meio sério, rápido, mas eu estou aqui para ajudar e qualquer dúvida mesmo, tá? Podem ficar à vontade de perguntar. Mais ninguém? Professor, eu tenho, então, uma dúvida, que eu prefiro tirar do que errar futuramente. Claro, Em claro. relação ao plágio, eu sou meio leiga em questão ao assunto. O que é que a gente não pode fazer? Eu não posso, o exemplo, ter uma determinada pergunta numa atividade sua e o senhor pediu uma resposta própria nossa. E aí o senhor não quer que eu vou lá no Google, copio a resposta, copio um texto lá e coloco na resposta. O senhor quer que eu, como entendimento de algo que eu tenha lido, ou de um artigo, de alguma matéria, crio essa resposta, é isso? Caroline, olha só, vamos dividir em 2 partes aí. A primeira parte é a questão de você estar falando que é uma pessoa sem ser, entendeu? Então, essa é a questão legal da coisa. Quando eu te pergunto, por exemplo, o que é o Brasil? Aí você joga lá no Google, o que é o Brasil? E aí uma outra pessoa escreveu o que era o Brasil, você copia aquilo e coloca como sendo uma resposta sua, você está incorrendo nessa questão criminal ali, que é a questão de estar dizendo que foi você que respondeu aquilo, mas foi outra pessoa. Tá? Entendido isso, a primeira parte? Entendi. É basicamente isso, né? Você não está citando a fonte, você está colocando como se fosse uma resposta sua. E não foi você que respondeu, entendeu? Você está incorrendo ali num crime, que é dizer que foi você e não foi você. É claro que a gente não leva isso ao pé da letra 100%, mas algumas coisas ficam muito evidentes, né? A gente pega alguns trabalhos que o trabalho inteiro é copiado da internet. Não tem... tá errado. E a segunda questão é assim, ó, por exemplo, o que é o Brasil? Aí você foi lá e achou alguns textos. E é óbvio que tem muita coisa que a gente vai pegar do que o outro autor falou. Mas aí você vai colocar, olha, segundo o autor X, o Brasil é isso, isso e aquilo. Concordo com ele, discordo, acrescento, retiro, entendeu? Entendi. Era isso, era a minha dúvida. Às vezes eu ficava, viajando nesse tema, eu entendi completamente. Nelly, as pessoas já ficam assustadas no primeiro dia, daí eu falo que vai ter matemática. Em epidemiologia 1, não, tá? No 2 vai ter regrinha de 3, mas a gente vai fazer umas aulas sobre isso. Por quê? Porque epidemiologia, se a gente for tratar especificamente a montagem de estudos, a gente precisa fazer correlação de variáveis, né? Por exemplo, aumenta os casos de determinada doença em determinada população, e essa determinada população tomou tal medicamento, eu preciso estatisticamente ver se isso está funcionando. Mas a gente não vai fazer isso, tá? O nosso é o básico aqui. A gente vai fazer uma introdução à epidemiologia com base na gestão, o que um gestor deve saber sobre epidemiologia, tá? Não vamos fazer pesquisas amplamente aqui, não vamos fazer nada disso, fique tranquila. Em epidemiologia 2, a gente vai trabalhar matemática
porque a gente vai ver indicadores, né? Por exemplo, indicador de mortalidade, de letalidade, a gente vai ver indicadores de morbidade, né? Que vocês vão ver depois o que são cada termo desses, de incidência, de prevalência, todas as questões a gente vai acabar vendo. Mas é regrinha de 3, tá? Não vai passar disso, fique tranquila, tá? Senão na próxima aula já tem menos pessoas assistindo. É bem tranquilo, tá, Nelly? Não se estresse. Não se estresse com isso. E também estou aqui para ajudar, tá, pessoal? Se a pessoa tiver alguma dificuldade, a gente marca um horário e faz aí as continhas e vai vendo como funciona, tá? Beleza? Quem mais? Vamos lá, pessoal, é o momento. Gláucia, alguma dúvida? Não, dúvidas não. Só eu não peguei, mas talvez depois eu rebobinando o vídeo eu posso ter acesso ao material daí. Tá, e eu vou pensar no que tu falou, tá? Na próxima aula eu vou tentar novamente falar mais devagar. É um defeito que eu tenho, eu me empolgo e começo falando e falando e falando. E online é pior, porque daí tu não consegue ver as pessoas e no presencial tu consegue ver que a pessoa às vezes não tá, né, te acompanhando no mesmo ritmo que tu fala. Mas assim no online é bom que tu me avisou, obrigado, tá? Porque daí eu consigo dar uma controlada. Tranquilo. A internet hoje também tá bem difícil. Tá retrocedendo o vídeo para uma velocidade menor. Obrigada. Então tá, pessoal, tá lá a primeira aula, peguem, façam na ordem que tá lá, vocês vão ver que o videozinho é bem legal, explicando lá a epidemiologista que tá lá no centro do acontecimento, né? E o resto vocês vão vendo também, assistam um documentário que é bem legal. Não tenho mais dúvida, no presencial as pessoas ficam olhando para a parede. Tu consegue identificar, tá? Quando é no presencial. Gente, uma coisa que eu tenho também como costume, vou adotar a partir de agora, é ver se as pessoas estão realmente presentes, né? Que às vezes ligam aí e não estão. Então eu vou chamando aqui, deixa eu tirar uma foto, só para anotar depois a chamada. Não vou tirar uma foto de vocês, tá? É só para anotar depois a chamada. Isso, Samela. Se arrumem, aí ficam mais câmeras abertas e aí eu consigo ver vocês. Calma, Glaucio. Calma, já pergunto. Vamos lá. Ana Carolina daí? Ana Borges. Ô, Caroline, vê o chat ali. Se ela me responder, tu avisa, faz favor. Tá, Ana Carolina tá ok. Caroline tá aí? Eduardo tá aí? Ele estava, o negocinho. Tá, né? Agora já entrou mais pessoas, ó. Gil Carla tá aí? Gláucia tá aí? Jéssica tá aí? Gil Carla, Jéssica estão. Jéssica tá. A Denise voltou, né? Eu vi aqui. A Jéssica de Souza também tá, né? Sim. A Caroline me respondeu agora. Leila. Lucas. Tamo aí. Tamo aí. Márcia tá aí? Tô aqui. Melanie. Ou Melanie, desculpa, me corrija se eu estiver errado. Sim. A Nelly também. Rosana. Presente. Samela também acabou de falar comigo. É Melanie, então, isso? Sandra. Oi, presente, professor. Tuane, Vinícius e Vitória. Tuane, Vitória, e o Vinícius também já falou antes comigo ali. Gente, só mais uma coisinha. Aulas síncronas e assíncronas, tá? Vai variar. A próxima aula eu falei para vocês que vai ser síncrona, e às vezes eu faço uns jogos, né, de revisão, assim, que todos podem acessar online ali, a gente vai fazendo as atividades e vai fazendo a pontuação. Então, várias atividadezinhas eu vou propondo aí, tá? É isso. Deu 1 hora, como eu falei para vocês, né? E a gente vai conversando. Lembrando que a aula é até 10h30, então tempo para ler os materiais tá sobrando aí. Beleza? Ô, Robson. Oi. Peraí que meu cachorro quis latir. Fica quieto. Por gentileza, depois consegue mandar o PP lá no WhatsApp do livro? Tá. Tu tá no grupo lá já? Tô. É porque
a Caroline manda para vocês como é que acessa primeiro, porque daí tem um lugar que tem que acessar lá no Siga, e aí depois tu baixa o aplicativo, entendeu? Ele faz um login. Ah, entendi. Eu tava procurando aqui agora, que eu tava pelo celular, daí eu abri o Note aqui, fui procurar, não achei mesmo. Então é lá no Siga tu vai clicar, vai aparecer, daí vai pedir para baixar o aplicativo. Porque tu tem que primeiro logar no Siga para depois entrar no aplicativo. Uhum. Onde é que ele tá no Siga? É que aí que eu te falei, aí que para mim ele tá aqui, ó. Não sei se é igual para vocês. Serviços externos. Aqui, ó, serviços externos, minha biblioteca, ó. Tá vendo? Deixa eu abrir aqui, serviços externos. Abre lá e já faz o teste. Biblioteca. Minha biblioteca. Clicou. Se tu tiver no computador, ele já abre a tela. Se tu tiver no celular, talvez ele já peça para tu baixar o aplicativo. Não, abriu a tela aqui agora. Abriu? Abriu. Aí aqui, tá vendo aqui embaixo, aqui, ó, baixa o seu aplicativo. Daí tu pode entrar pelo aplicativo também. Ah, não, beleza. Consegui aqui já, obrigado. O legal do baixar um aplicativo, gente, é que às vezes tu pode baixar o livro offline, tá? Daí não precisa da internet no momento ali, consumindo dados e tudo mais. Tu consegue, por um tempo, ler o livro sem estar usando a internet, tá? Deixa eu ver se mais alguém... O professor consegue repetir o link dessa plataforma de livros aí? Ô, Gláucia, lá no Siga, no teu Siga lá no Siga do teu login lá de aluna, a tela de aluna aqui, tá vendo? Vai abrir as unidades que tu faz parte, né? Os cursos que tu tá inscrita. Aí lá em cima vai ter, ó, serviços externos. Veja se tu acha aí o teu. Vou verificar aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Boa noite. A minha dúvida é que qual que é o prazo para entrega? Porque você está me falando até as 22h30 e a gente tem uma outra aula na sequência. Essas atividades que você está colocando é para a data de hoje mesmo, porque você vai... Gente, desculpa, a turma de vocês é só meia aula, né? Tem um prazo? Não é a noite toda, né? Eu achei que era a noite toda, verdade. Vocês é até o intervalo só, desculpa. Só para saber se você pode estender esse prazo, né? Igual os professores colocam lá e põem o prazo para gente. Sim, tu vai ver lá que essa atividadezinha pequena ali até domingo dá para fazer. Mas as provas, tudo, normalmente é mais de uma semana, 2, dependendo do tamanho, tá? Fiquem tranquilos, não vai ser nada por processo de acelerar para fazer rápido, tá? Até domingo tá lá. Então, tá bom. Obrigada. Seu acesso não está autorizado na biblioteca. Entre em contato com o setor de biblioteca do campus. Aí eu mando depois lá no WhatsApp quem está com problema, tá? Para vocês entrarem em contato lá com eles para ver qual que é o problema. Mas quem tem o login do IFES que era para dar certo. Você conseguiu, Glaucia? Aqui dá erro de server também. Erro 2147. Erro de servidor. Aí eu acho que é a velocidade da internet daí, talvez, tá? Depois tu tenta de novo e se não der, segue os passos lá que eu vou mandar no WhatsApp para vocês, tá bom? E vai me avisando. Se não der certo, vai me avisando. Tranquilo. Porque assim, gente, ó, aproveitar agora, que é o segundo semestre de vocês ainda, já resolve esses problemas que vão ficar para o curso inteiro, tá? Eu tenho aluno no 5º semestre que ainda não consegue acessar o CAF, que ainda não consegue acessar nessas coisas porque não resolveu. Então já pega, resolve já, e aí já vai deixando isso livre para vocês ao longo do curso aí. Tá bom? Fechou? Mais alguma coisa? Tudo tranquilo. O papel do livro é bem legal mesmo. Então tá, gente. Muito obrigado. Professor. Oi. Fala. Não, sem problema, porque deu aqui problema no meu notebook e eu tava vendo se estava funcionando o áudio. Ah, tá. Professor, uma pergunta. Oi, diga. Eu tenho um aplicativo de livros também. Eu posso estar usando o meu aplicativo para pegar esses livros ali ou eu não consigo? Tem que ser só pelo aplicativo da biblioteca mesmo? Tem que ver se esse aplicativo que tu tens, ele tem acesso a esses livros. Se ele tiver, não tem problema, tá? A forma que vocês conseguirem aí, eu não sei se dá daí, entendeu, Sandra? Esses livros de epidemiologia, eles são bem restritos. Mas se tiver, tanto faz, tá? A forma que tu conseguir ali. Não sei se eu tenho alguns já. Eu tenho alguns livros ali que tem sobre pandemia, algumas coisas assim nesse meu aplicativo. Eu não cheguei a abrir nenhum para ler.
né? Tem uns de economia também, mas eu vou dar uma pesquisadinha para dá uma olhada, mas esse da professora Ru Carol, que eu quero que vocês leiam esse primeiro capítulo, ele dificilmente vai ter em outro lugar, porque ele é um livro bem restrito, tá? Até se vocês pesquisarem ele pirata na internet, eu também já fiz isso para ver se eu conseguia disponibilizar para os alunos, não é fácil de encontrar, tá? Eles estão cuidando bastante dessa parte de divulgação, porque é um livro de bastante qualidade. E se tem ali, né, é só a gente tentar usar o aplicativo da forma correta. Mas fiquem à vontade de buscar outras fontes, tá? Não tem problema não, tá bom? Tranquilo. Já baixei também esse aplicativo do site ali no meu celular, então também dá para usar ali. Obrigada, professor. Ótimo, gente. Então tá, a gente fica aí para daqui 2 semanas, né? E tem o grupo lá, alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá durante a semana, tá? No final de semana normalmente não respondo. Mas fiquem à vontade e a gente vai conversando. Obrigado, boa noite, boa semana, bom final de semana. Se cuidem e saúde. Boa noite, prof. Obrigada e igualmente,